Essa aqui é minha? É. Então um abraço pro PG que tá no Rio de Janeiro. Mas e aí? Eu queria saber, pô, tem muita conversa aí, né? Esse cenário da música, como que vocês entraram nessa? Porque vocês, fazer parte dessa história do rock, eu acho muito legal. Já passou aqui o Paulo Ricardo, o Lobão, o Teddy, cara, e eu sempre fico... O pessoal que veio um pouco antes de vocês, né? Sim, ídolos nossos. É. E aí? Qual que é o cenário que vocês encontram e a infância, né, de vocês? Cara, a nossa história é muito louca, né? Porque, na real, o Tijuana, ele acaba sendo um resultado, assim, de uma jornada que vem lá de trás com outras bandas. É. Então isso já me remete a... pra você ter uma noção, o Léo, que é o guitarrista do Tijuana, eu toco com ele desde 89. Ô, louco. Você Era a eleição... tinha quanto ano? Eu tinha 18. Tinha comprado meu baixo com 17, com 18 minhas primeiras bandas. E eu lembro que era ainda a eleição Collor e Lula. E a gente já estava tocando em sarau de colégio. E as coisas você vai seguindo uma trilha e você vai se juntando com as pessoas que têm a mesma intenção que você. Então, nessa idade, 18, 19 anos, muita gente toca, mas depois começa a estudar começa a trabalhar e você vai afunilando. Aí, já conheci o Léo, conheci o PG é o batero. O PG eu já conheci em 94. Eu trabalhava em shopping, no Rio Sul, no Rio de Janeiro, no quarto piso, que era o piso do surf, Sim. da skate. E o PG também trabalhava lá. E aí um dia eu vi ele com a camisa da Zildjian, começamos a trocar ideia. Pô, você é batero, eu sou baixista. E aí em 94 o PG entrou pra banda que a gente tinha naquele momento. Na sequência, conheço esse retirante vindo de Salvador, que ele que me abordou. E o muito louco é que nós nos conhecemos por causa dessa mesma camiseta do PG Zildjian. Que é uma marca de prato, né? É uma marca de prato. Ah, tá. Então você vai olhar, você fala, mas esse cara é baterista. E um dia eu tava no Baixo Leblon com o PG, trocando ideia. Pô, os dois cabeludos, ele com a camisa da Zildjian, e aí me vem esse rapaz retirante... Cabeludo? Cabeludo. Eu, baiano, né, saí de Salvador com o sonho de tocar. Lá já era muito forte o axé music, né? E aí eu saí com o meu amigo na época, meu parceiro de banda na época, fomos morar no Rio pra tentar a vida de músico. Só que a gente foi sem baixista, porque o nosso baixista era menor e a gente não queria ter essa responsabilidade de ter que cuidar do cara no Rio de Janeiro, morando 4 músicos, né, que já estavam 2 brothers nossos morando lá. E, cara, não existia internet, não existia rede social, não existia nada. A molecada, o Paquito não sabe o que é isso, né? Não, cara, Tinha que ligar pro telefone fixo da pessoa. A única forma de você encontrar músicos pra sua banda, que foi o nosso caso, ou você anunciava numas páginas amarelas. Anúncio? Anúncio, banda... Banda precisa precisa de baixista. Nós fizemos isso. Colocamos o anúncio. Ligar para o fixo, telefone fixo. E a gente começamos a testar vários baixistas. E a gente ia pra rua também. E nessa de ir pra rua, tá o Roman e o PG, gostados assim no carro. Conhecer, a gente precisava conhecer pessoas. Não tinha outra forma de você conhecer alguém. E onde se conhecia as pessoas? Então, no Rio tinha esse movimento que numa época foi no Baixo Leblon e depois migrou pro Baixo Gávea. A gente se conheceu no Baixo Gávea. Baixo Gávea. Aí tava lá o PG com a camiseta Zildjian, a gente falou, bom, aquele ali é batera. Aquele ali pode ser baixista. Colamos nele com o Walkman. A nossa demo num Walkman pra eles ouvirem com fone. A gente saía assim, Walkman, cara, na rua. Antes do Discman. Antes do Discman, exatamente. Ele abordou a gente na Caruda. Oi, aí, pô, tô vindo de Salvador, tem uma banda, quer ouvir Jelly Roll. Era Jelly Roll, né? Era Jelly Roll. É o nome? Eles cantavam em inglês, o nome da minha banda. Heavy metal em inglês. Aí eu vi... Aí aquele pedal duplo, né? Eu tocava com pedal duplo, né? Aí eu falei assim, eu olhei pros dois, eu falei, quem é o baterista? Aí ele falou, sou eu. Aí eu já falei, bom, vou ficar amigo desse cara. Olha o interesse aí. Pô, pedal duplo naquela época, Lars Ulrich, Na época eu estudava pra caramba. Que é isso? Moleque. Tá tirando, né? Tá Lenny manja também? Opa, me ajuda aí, porque música você sabe que eu sei só o básico, né, cara? Mas era assim, cara. Era esse trampo pra você conhecer pessoas. Não existia rede social. Hoje é muito fácil, né? Né? Você divulga qualquer coisa pelas redes sociais e tá Naquele tudo pronto. momento, a grande tendência, todas as bandas elas queriam ser ou Sepultura ou Angra. E nós também, cabeludos, cantando inglês. Tanto a minha banda como a dele cantavam inglês, né? O sonho era estourar lá fora. Uma viagem, né? Mas beleza. E aí, quando eu conheço o Bahia, eu fico com um problema, porque eu gostei muito dele.
Só que eu já tinha o PG de batera e ele era batera. Putz. E eu tive uma sacada. Tive uma sacada não, né, mano? Não dá pra falar que isso foi uma sacada. Mas eu percebi que aquilo ali de cantar em inglês que tava todo mundo fazendo, não era... Mano, a gente tinha que cantar em português. E tinha um preconceito em cantar em português. Se você chamasse as pessoas pra montar uma banda, pô, qual é o estilo da banda? Ah, pra cantar em português. Não. Sério? Na época a onda era cantar em inglês pra tentar atingir o mercado exterior. Né? Porque se o Angra tava lá... Sepultura conseguiu, Angra conseguiu, Viper... E aí, quando eu faço esse movimento de chegar pra banda da época e falar, galera, vamos cantar em português, vamos mudar, papapá. Alguns concordaram, outros não. Quem concordou foi o PG. O Léo também concordou. E aí eu falei, porra, cara, vamos pegar aquele baiano que chegou lá, que é baterista, vamos botar ele pra tocar a percussão, cara. O cara é baiano. E aí é bom que ele já traz uma brasilidade pro nosso som. A gente vai começar a cantar em português. Vamos repaginar a banda. Vamos parar de ser uma banda só de metal. Vamos misturar um som pesado que a gente gostava com outra coisa. E aí ele entrou com umas percussões, mano. Eu nunca tinha tocado percussão. E eu descobri que eu era percussionista simplesmente pelo fato de ser baiano, né? Por isso que eu digo, todo baiano nasce percussionista. Você que tá me vendo aí, você soteropolitano, meu conterrâneo, você é percussionista, ainda que você não saiba. E aí eu comecei a tocar percussão e a gente tá falando do Osteobaldo, né? Estamos falando de 94, 95, aí a gente monta o Osteobaldo, que foi a nossa primeira banda assim em português. Pô, o Osteobaldo eu lembro. Sim. Pô, inclusive quem tá assistindo agora, se botar, por exemplo, aí no YouTube em algum momento, pô, o Osteobaldo Preta Véia Programa Livre, que era o programa que o Serginho tinha antes do Altas Horas. Mano, a gente tá lá fazendo um som ao vivo, tocando Preta Véia, que é do nosso segundo disco do Osteobaldo, que o Bahia faz um solo de timbal. É mesmo? Porque o que aconteceu? A gente começou a tocar junto em 94, então ficou o PG na bateria e ele na percussão. Isso foi em 94, 95... No início a gente até revezava, lembra? 96. Eu ia pra Aí em 96 bateria. a gente lança o primeiro disco do Osteobaldo por uma gravadora, a MCA, que depois virou Universal. Tá. 98 a gente lança o segundo disco do Osteobaldo. Quando a gente chega no Tijuana, que isso foi em 2000, o Tijuana era basicamente o Osteobaldo, só que trocou o vocalista. O vocalista do Osteobaldo volta pro Rio de Janeiro, o Johnny. que ele já estava em São Paulo, e a gente conhece o Egípcio. O vocal. Mas ele leva a marca era dele? Não, mas quando o Egípcio entrou na banda, o fato do vocal do Egípcio ser tão diferente, já a gente até na hora de compor já compunha diferente. Virou outra coisa, naturalmente. Virou totalmente outra coisa. Mas virou outra coisa nas gravações do CD. A gente tava gravando que seria o terceiro disco do Osteobaldo com o vocalista novo. Cara, acho que isso a gente não falou nunca em lugar nenhum. Olha que louco. A gente estava gravando o terceiro disco do Osteobaldo. Era pra ser o terceiro do Osteobaldo. Com o vocalista novo, então, porra... Era o novo vocalista da banda do Osteobaldo. Tipo, o Frejá não assumiu o vocal do Barão. Antes do Tony Garrido era o Ras Bernardo, no Cidade Negra. Entendi. Então a gente era o Osteobaldo com vocalista novo. Só que aí no meio da gravação eu virei pros caras... Vocês sacaram que... Não, ficou muito diferente. Falei pros caras, a gente tem que trocar esse nome da banda e isso aqui tem que ser o primeiro disco de uma banda nova. Mas foi uma decisão difícil. Imagina, você jogar um trabalho... Assim, sim, eram 2 discos. Reconhecimento já. Sim. Uma pena que o PG não tá aqui, porque ele foi um que voou no meu pescoço. Ele falou, não, nem a pau. Justamente pelo que você falou. Né? Decisão difícil, porque nós já tínhamos lançado 2 álbuns por multinacional, que era uma coisa dificílima ali naquela época. Já tínhamos feito Xuxa, Jô Soares, Programa Livre, enfim, era uma banda já ali no cenário. Né? Tipo assim, a gente não chegou no mainstream com o Osteobaldo, mas a gente tinha um nome e tinha fãs fiéis. Quando a gente faz o Tijuana, finalmente, vamos fazer isso, o primeiro disco do Tijuana e é uma banda nova, a gente lidou no primeiro momento com a rejeição dos fãs do Osteobaldo. Com certeza. A gente teria se vendido... acharam que a gravadora impôs? Não, que a gente se vendeu para fazer um som mais comercial. Mas não teve esse papo também que acharam que a gravadora que tinha pedido pra mudar? Não, isso não, mas acho que não. Sempre tem, né? E como o nosso produtor era o Rick Bonadio... Exato, muita gente... o Rick Bonadio mandou vocês mudarem. Ele que meteu o dedo. Rick Bonadio matou o Osteobaldo. Ele pediu até pra vocês usarem fantasias, aí vocês não quiseram. Não, mas o Rick, cara, o Rick tem um papel fundamental na nossa carreira. Total. Mas não foi culpa dele. Mas quando ele entra nessa sua linha temporal, vocês trocam o vocalista e aí... Não, cara, o Rick entra antes. Porque quando a gente... Foi o que o Bahia falou, a gente consegue um contrato com uma multinacional com o Osteobaldo. Pô, era a época que você fazia parte de uma gravadora. Nossa! Mano, a gente veio aqui pra São Paulo, a gente ficava nos hotéis em Higienópolis,
gente pegava o cardápio, abria, tampava o preço e escolhia pelo nome. Sério? Frigobar, não é que nem hoje você fica olhando o precinho. Era uma época que tava tendo muito investimento de fora nas gravadoras, né? As gravadoras chegando, as multinacionais chegando aqui. Universal Music. Então eles falaram, pô, qual produtor que vocês querem ter pro primeiro disco? E aí a gente começou a ver encarte de disco, de CD. Então tinha vários produtores legais da época do Paralamas, e aí eu peguei o CD da minha irmã, que na época, hoje minha irmã é médica. Uma banda conhecida, né? Naquela época ela tinha 9, 10 anos. E aí eu peguei uma banda que ela adorava, que chamava Mamonas Assassinas. E aí eu comecei a ouvir aquilo, falei, mano, que CD louco, o cara tem triângulo, tem guitarra pesada, tem scratch. Não tinha estourado eles ainda? Não tinha estourado. Por acaso. Então, e aí eu fui ver, deixa eu ver quem produziu, né? Aí tava lá embaixo, o Rick Bonadio. Aí a gente propôs, eu propus pros caras, aí fomos lá na gravadora, ó, legal, obrigado pelas dicas, mas a gente queria o Rick Bonadio que produziu o Mamonas. Por quê? Porque a gente também quer misturar, e o cara ali botou triângulo, botou sanfona, botou guitarra pesada, botou... E assim a gente vem pra São Paulo em 96 e conhece o Rick. Então ele gravou o primeiro do Teobaldo, o segundo do Teobaldo, e gravou dos 7 discos do Tijuana, ele gravou 6. Olha só. E o que ele achou dessa mudança aí? Ele também concordou de mudar o nome? Cara, ele foi fundamental, porque quando eu propus isso no estúdio, a galera quase me matou, mas aí no meio do quebra-quebra, o Rick falou... Posso falar? Ele tá certo. Não tinha mais a ver o nome da banda com a letra. Você tinha condição de trabalhar tudo novo também, né? Sim. Visual, E aí capa. fizemos a mudança e aí lançamos o primeiro disco do Tijuana em 2000. A primeira música tocou no verão, Praia Nudista. Que inclusive aí a gente deu uma... nessa linha temporal, já que a gente fez essa cronologia, porra, você vê, foi uma história que começou em 89 com o Léo. Tá. Quando eu comecei a tocar com o Léo guitarra, na época da eleição que eu te falei do Collor e do Lula. Que aí depois o PG, depois o Bahia, por último o Egípcio, que a gente já conheceu ele aqui em São Paulo, pra chegar em 2000 e finalmente colher alguma coisa de verdade, né? Porque o primeiro disco da gente do Tijuana já... Tipo assim, tudo que a gente não tinha colhido com as outras bandas foi assim no primeiro. Foi muito rápido?